Olá, alunos, alunas, pais, mães ou quem quer que esteja assistindo esta aula. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes, sou professor e escritor também, né? Hoje é mais uma aula aqui do canal Transdisciplinar, né? Um canal completamente voltado para a educação em todos os pontos, né? Em todos os níveis, em todas as áreas, enfim. Por isso que o nome é Transdisciplinar. Eu dou aula em duas escolas, na escola Oswaldo Catalano e Caetano Zamit, né? Hoje o nosso tema é a felicidade. Vamos trabalhar a questão da felicidade, mas vamos emprestar um texto de uma psicóloga chamada Marisa de Abreu Alves, é uma psicóloga de referência. E então toda a nossa aula vai ser baseada na aula dela, né? Então vamos ver como que ela pensa a questão da felicidade. Só lembrando que essa é já a terceira aula, né, sobre felicidade. A primeira aula foi sob o ponto de vista da filosofia e agora a felicidade sob o ponto de vista da psicologia, a partir de um ponto de vista, né, específico de uma psicóloga, Marisa de Abreu Alves. Pois bem, o que é felicidade na psicologia, né? Então, como eu já havia dito, a psicóloga que nós vamos usar o ponto de vista dela é Marisa de Abreu Alves. É uma psicóloga de referência, né? Então, acho que vale a pena lançar mão desse ponto de vista tão importante. Só lembrando, antes de começar mesmo, que Marisa é dona de um canal, o canal Psicólogos de São Paulo, se eu não estou enganado, mas depois eu vou colocar a referência na descrição desse vídeo, né? E vocês vão ter acesso ao canal da Marisa, né? A nossa psicóloga de hoje. E vou colocar também na descrição o site dela, né? Ela tem muitos vídeos, muitos, falando de muitos assuntos dentro, né, da área da psicologia, do ponto de vista dela, né? É muito interessante. Então vamos começar. Aos poucos a gente vai apresentando a Marisa, né? Vamos lá. O texto da Marisa, da nossa psicóloga, tem uma introdução, ela começa com uma introdução. Nessa introdução ela fala uma coisa muito interessante, que ela diz: todo mundo busca a felicidade e as pessoas inventam métodos de criar a felicidade para elas, né? Inclusive, ela aponta que não é pouca gente que buscam a felicidade por meio da dor e da tristeza. Mas por que isso? É como um método, né? Porque quando você está na dor ou está na tristeza, você é obrigado ou obrigada a correr atrás da felicidade, né? Do contrário, você vai sucumbir. Então, ela apresenta isso como sendo um método, né? Algumas pessoas apresentam isso. Ela é uma psicóloga, ela tem contato com muitas pessoas, né? Então, muita gente cria esse método, né? De tentar alcançar a felicidade a partir da própria dor, né? Isso não é difícil de encontrar pessoas que pensem assim, né? Que busquem a felicidade a partir da dor e da tristeza, né?
A gente mesmo, eu acredito que eu mesmo já tenha feito isso, né? Então, logo na introdução do texto dela, ela apresenta isso. E ela diz também, logo na introdução, que a vida vale mais a pena, né, quando você é feliz. De fato, a gente sabe disso, né? A gente mesmo, qualquer pessoa sente isso, né? A felicidade, ela faz valer a pena mesmo, né? Mas, logo na introdução, a Marisa, ela faz uma ponderação. Ela diz, muito cuidado quando nós formos buscar felicidade. Se eu buscar a felicidade de maneira muito excessiva, eu posso, ao invés de alcançar a felicidade, eu posso alcançar a infelicidade. Por exemplo, meu time ganhou, né? Meu time de futebol ganhou. E aí eu vou pro bar beber. Só que chegando ao bar, eu vou beber muito, né? Eu vou beber bastante. Isso pode me trazer o contrário do que eu fui buscar, né? Isso pode me trazer o contrário. Eu posso beber muito, ficar bêbado, ficar embriagado, posso perder meus documentos, posso ser atropelado, apesar de que dizem que é muito mais fácil uma pessoa sóbria ser atropelado do que um bêbado, né, andando na rua. Também dizem que é muito mais fácil um sóbrio se perder, né, do que um bêbado. Bom, são ditados populares, né? Mas enfim, a questão é essa, né? Quando você busca excessivamente a felicidade, você pode trazer a infelicidade. Por exemplo, comer muito, você pode cair na infelicidade. Aliás, fazendo um paralelo aqui com o Aristóteles, né? Isso que a Marisa diz, fazendo um paralelo com Aristóteles, o Aristóteles tem no livro A Ética a Nicômaco, ele tem a questão do meio termo. Ele fala, você tem a falta e você tem o excesso. Ou seja, não trabalhar ou trabalhar muito, né? Você tem esses dois polos, mas você tem o meio termo, né? Na vida, tudo que você faz existe uma finalidade. Por exemplo, você não trabalha só por trabalhar, né? Você não come só por comer. Você trabalha para ganhar dinheiro. Mas não é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro vai te dar alguma coisa. Essa alguma coisa tem uma finalidade, né? Você não come só por comer. Você come pela saúde, pela nutrição. Mas não é saúde pela saúde. Tem um outro fim. Como que você vai alcançar esses fins, né? Ou esse fim? Não é pelo excesso, porque se você comer muito, você pode trazer muitos problemas, e também não é pela falta, porque se você não comer, você morre. É a questão do meio termo. Eu tenho falado muito isso para os alunos, sobre o meio termo do Aristóteles, sobre o excesso e sobre a falta. Alguns alunos confundem, né? Dizem que o excesso é o melhor, é o mais poderoso, e o meio termo é o mais ou menos. Não é isso. Para o Aristóteles, o excesso é o pior. A falta também é o pior. O melhor é o meio termo, porque ele é o caminho para você alcançar o fim, né? Que toda ação pede, né? Então, quando a Marisa fala que a busca excessiva da felicidade pode nos levar à infelicidade, ela se aproxima do Aristóteles. Muito interessante, né? Então vamos prosseguir.
Saímos da introdução, vamos... Aí a Marisa, a nossa psicóloga, coloca uma questão. Felicidade seria sinônimo de ausência de problemas? Não. Né? Não. Porque se for sinônimo de ausência... Porque se felicidade for ausência de problema, então eu, por exemplo, Adriano, nunca fui feliz no meu passado, hoje eu não sou feliz e não serei feliz no futuro. Porque eu tive muitos problemas no passado, hoje eu tenho problemas e eu continuarei, né, tendo problemas. Então não pode ser... não pode significar ausência de problema a felicidade. Né? Ou eu sou o único que tive problema no passado, que tenho problemas agora e terei problema no futuro. Não, eu acredito que não. Então essa assertiva que Marisa coloca, eu acho muito coerente, né? Bastante coerente, né? Diz muito respeito à vida, assim, de um modo geral. Então, aí ela avança, né, nessa ideia de que felicidade suporta problema. Ela avança dizendo que felicidade pode ser a capacidade de suportar problema. É mesmo, veja. Imagina você tendo problemas e conseguindo resolvê-los, né? Melhor ainda, você tendo problemas e ficando firme. Ficando firme aqui, né? Junto com os teus problemas. Imagina isso. Se você se der conta de que você está aqui com um problema, e se você se der conta de que você está de pé, isso é motivo de felicidade. Ora, por que não? Seria motivo de infelicidade se, ao se perceber com um problema, e aí você caísse, dormisse, bebesse, né? Tô com um problema, vou beber. Aí, e se você se perceber assim, aí é motivo mesmo de tristeza, né? De dor, de infelicidade. Olha o que ela diz: felicidade pode ser a capacidade de suportar problema, né? Então, isso tem toda uma coerência com o estado de felicidade, né? A gente pode ficar eufórico ao perceber que mesmo com problema eu estou de pé. Isso pode ter realmente um valor de felicidade muito grande, né? E depois, ainda dentro dessa questão, ela é muito curiosa, né? E foi ver o significado de felicidade no dicionário Michaelis, mas foi só uma questão de curiosidade, né? Porque dicionário é uma coisa muito boa, mas quando você está tratando de questões humanitárias, né, como é a questão da felicidade, ele não te ajuda muito, né? Ele te ajuda muito pouco, né? O bom mesmo é a leitura, ver filmes, enfim, ver peça de teatro, né? Isso é que te dá base mesmo, né? O dicionário, ele é uma ajuda, mas não te leva muito longe. Vamos prosseguir. E aí ela, a nossa psicóloga Marisa, apresenta algumas fontes de felicidade, mas ela mesma diz que essas fontes, elas não são universais. Por exemplo, tem aqui várias fontes. Por exemplo, amigos. Amigos Amigos podem ser fonte de felicidade. Mas não é para todo mundo. Algumas pessoas veem nos amigos uma fonte de felicidade. Outras não.
Então ela não é universal. A família, por exemplo, é uma fonte de felicidade, a religião. O fato de você poder controlar a sua vida pode ser uma fonte de felicidade, né? Fazer escolhas, né? Pode também ser uma fonte de felicidade. Enfim, as fontes de felicidades, elas nunca são universais, né? A Marisa ensina isso, né, no seu texto, que a gente está aqui com muito orgulho usando, né? Pois bem, vamos continuar. E aí ela coloca uma questão também muito interessante para a nossa vida, né? Ela pergunta, eu posso melhorar o meu nível de felicidade? Ela pergunta. Sim, né? Ela como que responde, né? Que sim. Por exemplo, ser responsável por algo, né? Isso pode ser uma melhora na tua felicidade. Eu sou feliz já nesse momento. Mas se eu molhar aquela planta ali, a minha felicidade vai melhorar de alguma maneira. Ela vai sofrer um aumento, né? Um salto de qualidade. É isso. Um salto de qualidade. Né? Eu posso ser responsável por alguém, por exemplo. Né? Tô feliz nesse momento. Aí de repente eu tenho que cuidar do meu filho, por exemplo, ou da minha filha. Isso pode melhorar o meu nível de felicidade. Ou mesmo resolver algum problema, né? Um problema prático, físico, ou um problema matemático também. Isso pode me elevar, né? O meu nível de felicidade. Isso também não é universal, porque nem todo mundo melhora a sua felicidade. E dentro ainda dessa questão de elevar o nível da felicidade, ela dá como exemplo também a questão da mãe, por exemplo. A relação entre mãe e filho, né? Mãe, acho que não tem prazer maior para uma mãe do que cuidar do filho, né? Acredito que não exista algo que deixe uma mãe mais feliz do que cuidar do filho, né? Ou da filha, enfim. Então é uma outra questão muito interessante que a Marisa traz em seu texto, né? E dá para ser feliz simplesmente porque eu mereço? Simplesmente porque eu nasci, né? Ou não? Sobre isso, a Marisa, ela cita um pensamento do Dalai Lama. Uma vez perguntaram para ele qual é o segredo da felicidade, né? E aí ele diz que o segredo da felicidade é um tripé. Esforço, dedicação e tempo. Veja, correr atrás de alguma felicidade é um esforço, porque dura, né? Tem um tempo aí, tem uma duração. Não é simplesmente chegar e já sou feliz, não, tem um tempo. Se tem um tempo e você precisa cumprir esse tempo, então tem um esforço. Portanto, não tem como separar esforço de dedicação e do tempo. Essas três coisas andam juntas, né? Então, nasci, agora vou ficar de perna pro ar. Se a felicidade quiser, ela que venha até a mim, né? Não é assim que funciona. Não é assim, né? Ela cita o Dalai Lama, e ele nos ensina muito fortemente, muito grandemente, que a felicidade ela é resultado de um trabalho, né? De um trabalho. Esse trabalho pode ser de diversas maneiras, né?
Não estou falando de emprego, né? Não é isso. Estou falando de realização, estou falando de construção, né? Estou falando disso, de vida. Acredito que seja isso, né? Vamos prosseguir. Agora, uma outra questão que Marisa apresenta, e é uma questão muito séria, né? Uma questão muito séria, porque é a felicidade e a ansiedade, né? Como que é isso, né? Tem no centro da felicidade e da ansiedade, no meio, né, a questão da perspectiva de um futuro interessante. Há quem olhe positivo para aquilo que passou e para aquilo que está por vir, né? Nesse ponto, dentro dessa questão, a Marisa cita um psicólogo americano, que é o Daniel Gilbert, né? Ele diz assim, felicidade é a capacidade de imaginar um futuro satisfatório. É importante isso, né? É importante essa frase do Daniel Gilbert. Mas a gente tem que ter cuidado, né, com o futuro. É bom ter cuidado com o futuro, porque todo futuro traz ansiedade, né? Ou melhor, pode trazer ansiedade. E aqui, quando eu falo isso, eu não estou falando do ponto de vista da psicologia, né? Que eu não posso fazer isso. Eu estou falando do ponto de vista da minha própria experiência de vida, né? Do ponto de vista da psicologia, tá falando aqui a Marisa sob a minha interpretação, que posso estar errando e acertando, né? Na medida em que eu vou interpretando o texto da nossa psicóloga, né? Mas o fato é que, de um lado, é importante isso, né? Você não ter medo do futuro. Você não ter medo do futuro. Mas é importante também você ter cuidado com ele, né? Esperar aquilo que é possível, né? Esperar aquilo que é possível. Isso é muito, muito delicado, né? Por isso que quando eu anunciei esse tema, essa questão, eu fechei os olhos, né? Porque é delicado. O futuro é delicado. Sobre isso tem o Sêneca, né, que fala da preparação, do cuidado com a vida como preparação para a morte. Porque ele fala que a morte é uma coisa completamente certa, né, para todo e qualquer ser humano. Para todo e qualquer ser humano. Então é muito complicado isso. Mas aí ela coloca uma questão muito, muito interessante, a Marisa. Ela diz que pode haver pessoas que imagine um futuro pior, né? Pode haver esse tipo de pessoas, né? Geralmente a gente espera uma coisa boa do futuro, né? Do que pode vir. Você tem esperanças, né? Existe dentro de você essa questão da esperança, né? A esperança de que algo de bom vá acontecer, né? Mas ela também, ainda dentro dessa questão entre felicidade e ansiedade, ela coloca uma coisa que para mim é chave para você controlar a ansiedade, que é você saber lidar com as emoções, né? E aí, de novo, eu associo o pensamento da Marisa ao Aristóteles. Por quê? Porque ela fala que é importante a gente saber controlar as emoções, né? Isso nos leva de novo ao meio termo,
né? Vamos imaginar que o excesso seja aquela emoção muito avassaladora, né? Aquela emoção grande que você não se segura, o excesso, né? E a falta seja a falta de emoção mesmo, seja a falta de querer, né? E aí ela diz, controlar as emoções, que seria o meio termo, né? Que seria o meio termo. Comer chocolate na medida do possível, né? Nem comer muito chocolate e também nem não comer chocolate. Comer chocolate o suficiente. Isso é controlar as emoções, é o meio termo de Aristóteles, né? E quanto mais você puder controlar, melhor, né? Mas é isso sobre a questão da felicidade quando se trata do futuro. E uma outra coisa muito interessante que ela apresenta no texto, que eu achei muito importante, né? Ela diz que toda a psicologia sempre é uma fonte de felicidade. Ela fala isso. De fato, né? Porque, inclusive, de qualquer área de dentro da psicologia, até mesmo o psicólogo de RH, né? Que está ali numa questão muito técnica específica, ajudando alguém a se posicionar dentro da empresa, né? Ou mesmo a conquistar uma vaga, né? Um emprego, enfim. Até mesmo esse psicólogo, ele também é fonte de felicidade. Quanto mais o psicólogo clínico, né? Que está ali no consultório, lidando diretamente com os problemas das pessoas, né? Esse mais ainda, né? É fonte de felicidade, porque afinal, qual é o papel do psicólogo? É levar as pessoas a se acharem, né? A pensarem nelas mesmas, verem as suas angústias, as suas emoções, enfim, né? Os seus problemas, né? Que dificilmente não existe para quase todo mundo, né? Então, de fato, né? Psicologia, você aí aluno, aluna, que talvez, né, pense em fazer psicologia, pensa nisso, né? A psicologia como fonte de felicidade. Olha só que coisa interessante, né, que a Marisa coloca, né? Você aí que está sentado aqui de frente para mim, isso, você mesmo, ou você mesma, você já pensou em ser psicóloga ou psicólogo, né? É interessante pensar nisso. Vamos pensar que a psicologia de fato seja uma fonte de felicidade e vamos pensar que nós podemos, né, lembrando dos pensamentos da Marisa, e vamos pensar que nós possamos realmente caminhar por dentro de nós mesmos, né? E poder aí ter alguma fonte de felicidade, né? Poder encontrá-la, né? E abraçar a felicidade, tendo ou não problema, né? Acredito que tendo, né? Todo mundo tem problemas, né? Então é isso, meu muito obrigado a todos e a todas. Clique na descrição desse vídeo, tem todas as informações da Marisa. Se você gostou dessa aula, dê like. Se possível, compartilhe e ajude o nosso canal a crescer. Visite o canal da Marisa, né? Um canal já grande, tem bastante inscritos. É isso, um forte abraço a todo mundo e, como diz sempre o Juca Kfouri, né? aquele apresentador, desesperar jamais. É isso.